Olá pessoal, chegando aqui com vocês. Dessa vez, pessoal, a gente vai conversar sobre relacionamento, tá certo? É um quadro novo que eu tô criando aqui, tipo aconselhamento pastoral, tá bom? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja claro, bem-vindo ao meu canal. Queria pedir para você assinar o canal e ativar as notificações se for possível, tá certo, pessoal? Vou deixar aqui embaixo também o link do meu livro Superação. Uma coisa que as pessoas questionam muito, pessoal, é a questão daquela questão que você se casa, né, e você vai morar com o sogro, vai morar com a sogra, né, e isso, no meu ponto de vista, é um grande problema, né. Você pode fazer isso? Pode. Vamos para a palavra. Em Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambas uma carne. Gênesis é o livro do início das coisas, né? Então você observa que logo no início Deus já procurou criar tipo assim uma regra, entende? Para quem quer se casar, não é? E aí ele está dizendo, olha, é o seguinte, você quer casar, vai deixar, não é? Aí ele fala bem claro, né? Deixará o seu pai, deixará a sua mãe, e aí unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. O que é que Deus está dizendo aí, pessoal? Deus está dizendo aí justamente para você, não é? Ter a sua vida independente, a sua vida individual, ter a sua liberdade, não é? Você sabe que quem mora na casa dos outros não tem aquela liberdade que você tem com, né, você morando na sua própria casa. Então tem muitas pessoas às vezes que querem, digamos assim, adiantar, né, aquela questão matrimonial. Aí o que acontece é que ele opta, não é? Mas a gente observa que, segundo as estatísticas, os problemas são grandes, isso mesmo, porque vai haver muito envolvimento, não é? Tanto da parte de um como da parte do outro. Vão haver várias interferências, então muitos casais até se separam, né? Porque começa aqueles confrontos, enfim, muitas situações. Eu vou ser sério, eu não sou a favor de ninguém morar com sogra, nem morar com sogro, porque realmente existem casos e casos, e claro, nós não podemos generalizar, porque tem sogra que é uma mãe e tem sogro que é um pai, né? E sucessivamente. Mas isso, pessoal, é raro isso, tá? Isso a gente não pode tomar como uma regra, entendeu? Nós temos que tomar como regra realmente o conselho de Deus. Deus está dizendo para você realmente sair da casa do seu pai, sair da casa da sua mãe, cortar justamente esse cordão umbilical, não é? E viver a sua própria vida, não é? Construir a sua própria existência, sua história, seu futuro, sua família. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus está dizendo ali, entende? Então Deus se preocupou logo no início digamos assim, de estabelecer essa, digamos assim, regra, que era para que as pessoas pudessem se conduzir por ela. Ó, assim, resumindo, ó, é o seguinte, casou, ó, chispa, sai da casa do teu pai, sai da casa da tua mãe e vai viver tua vida. Deus estava querendo dizer isso na linguagem moderna, tá certo, pessoal? Então esse é um conselho que eu dou para você, justamente é isso. Você que está pensando em casar e tá com aquele fogo, né, aquele fogo todo, eu vou me casar e tal, aquela coisa toda, certo? Aí casa, mas fique sabendo o seguinte, não é que você vai ter, não vou generalizar, claro, para não ser aqui, como se diz, radical, e também não é uma regra, né? Mas acredite que você vai ter problemas sim, não é? Tá certo? A intromissão da mãe, da sua esposa, né? Geralmente a mãe defende muito a filha, né? O pai defende muito o filho, não é? O sogro geralmente vai ficar do lado, não é, da sua filha, né? E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente existe essa situação aí que geram muitos conflitos, tá certo? Muitas vezes provocam até separações e tudo mais, aquela coisa toda, não é? Quando vem os filhos, aí complica mais ainda a situação, entendeu? Também não é uma regra geral, não é? Mas a pessoa, quando está a pessoa numa terceira idade, ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer ter a sua liberdade também, entendeu? Então, quando chega a criança, né, não vou generalizar, mas muitos criam situações, não é? E muitas vezes deixam os filhos com seus avós. Isso aí também já é uma coisa que, como se diz, não deve ser feito, né? Porque quem gerou foi você, quem deve criar é você, quem deve educar é você, entende? Vão ser educações que vão gerar certos tipos de conflitos, entende? Com certeza. Eu digo isso, né,
porque a gente observa, né? Eu leio muito e observo as coisas também, entende, pessoal? Não dá certo não, viu? Outra coisa que a gente observa hoje, pessoal, é aquela questão da mulher, ela não enxergar o homem como autoridade ou como cabeça, né? Ou seja, o homem, ele foi constituído por Deus como cabeça da casa, não é? Quando eu digo cabeça, isso aí, pessoal, não está simplesmente se aplicando à questão espiritual, não. Não, senhor. Porque muitas pessoas acham assim, que o homem só é cabeça se ele for da fé, entende? Ou se ele for um cristão. Não tem nada a ver. Ele pode ser um pai de santo, ele pode ser o que for. Um catimbozeiro, um jangozeiro, pode ser um alcoólatra, ele é o cabeça da casa. Então, essa questão de cabeça foi Deus que instituiu, né? Deus ali não está falando que você tem que ser crente para ser cabeça. Então, você aí que não é de igreja nenhuma, você é o cabeça da casa, porque Deus já colocou você como cabeça, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então, essa questão do homem ser o chefe, não depende de fé, entende? Não depende dele estar numa igreja ou não. Deus já estipulou, o homem será o cabeça, entende? Ou seja, ele na expressão nossa aportuguesada, o homem é o chefe da família, entendeu? É dele que tem que vir as direções, a manutenção do lar e tudo mais, os cuidados e tudo mais, entende? Então o homem é o chefe. Quando diz o chefe, né, é uma expressão aportuguesada aqui, mas o homem é o cabeça. Vamos para a palavra. Aqui em Efésios 5, 23 a 25 diz, preste atenção, pessoal, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós temos uma grande questão do feminismo, né? Ou seja, apesar de que a mulher cristã, ela pensa diferente, mas não são todas não, viu? Não vai nessa não, porque hoje em dia o feminismo ele entrou no nosso meio forte, viu? Não pense não que toda mulher pensa igual aquilo que Deus estabeleceu, e Deus disse não pense não, viu? Então você que quer casar, você observe direitinho, viu? Por isso que existe aquele período de, no caso, na nossa cultura, né? A questão do namoro, a questão do noivado, para você ficar observando direitinho, viu? Você combina com sua namorada ou com sua noiva, seja lá o que for, e aí você tem ali, né, as suas direções, claro, em cima da honra e do respeito, né? Que mulher não é capaz de ninguém, não é tapete de ninguém, certo? E aí o que acontece? Você vai observando ali, ok? Vai vendo os sinais, tanto dele como dela, ok? E ali você vai apurando ali, porque não pense que o que está errado no namoro e noivado vai se consertar no casamento, não, porque você vai quebrar a cara. Deus diz aqui na sua palavra que o homem é o cabeça, entende? Por que Deus não diz que a mulher é a cabeça? Porque o homem é o provedor, é dele que parte toda a manutenção da casa, da família, entende, pessoal? Essa responsabilidade é do homem, entende? Então Deus colocou o homem como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, não é? Mas a parte final diz assim, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí está um segredo, pessoal. O que significa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? A pergunta que eu faço é, como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja dando a sua vida, se sacrificando por ela, não foi assim? Tá? Eu não estou aqui dizendo para você não ter uma interpretação dúbia, entendeu? Aquela interpretação sem entendimento. Já vou desmanchar e já vou explicar para você o que significa isso. Significa assim, pessoal, veja bem, o amor é o seguinte, é uma construção, não é? O amor é diferente da paixão. A paixão, ela está muito ligada à alma, ao sentimento, né? E o amor não, o amor está ligado a coisas práticas, entende o que eu estou querendo dizer? A atitudes, entende o que eu estou querendo dizer? Não adianta você dizer que ama uma pessoa, mas você não tem atitudes de amor. Então é perda de tempo, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? O que acontece é quando ele diz assim que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está dizendo o que ali? Ele está dizendo o seguinte, está falando ali de se sacrificar, entende? De se esforçar, entende? De entender que a mulher ela é mais fraca em todos os sentidos, entende? E aí o que acontece?
Muitas pessoas, quando se casam diante dos primeiros conflitos, elas já querem se separar. Mas você tem que entender o seguinte, que é necessário os conflitos para que haja o quê? Para que hajam os ajustes, entendeu? E que a partir dali vocês possam crescer juntos, em maturidade, entende? Aí você sai desse casamento e vai para o outro. Chega lá, você vai ter conflito da mesma forma, porque todo casamento tem conflito. Não pense que é flores não, só flores e sexo não, porque você está perdendo tempo pensando errado. Então, como eu estava falando, pessoal, existe uma grande dificuldade hoje, né, não vou dizer da maioria das mulheres, mas de uma parcela das mulheres, de se submeter ao seu esposo, né, entende? Ou seja, porque elas aderiram a essa ideologia feminista, né? Aqui eu já quero dar uma pincelada. A mulher feminista, veja bem, ela é uma mulher esquisita. Ela é muito esquisita. Porque ela não deixa o homem ser homem, né? Tá certo? E ela também deixa de ser mulher como tem que ser mulher. Entende o que eu tô querendo dizer? Ou seja, tipo assim, um homem, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa que tenha cuidado com sua esposa, né? Um exemplo. Sempre que puder abrir a porta do carro para a esposa entrar, não é? Não deixar a esposa carregar, por exemplo, aquele saco de feira pesado, entende? Não deixar a sua esposa colocar água mineral, porque ali é peso. Coisa assim desse tipo, não é? O marido deve sempre tratar a sua esposa bem, né? E as feministas, pelo que eu vejo, elas não aceitam isso não. Elas são tipo assim, tipo mulher-homem, né? São os tipo mulher-homem, elas querem tomar a frente do homem em tudo. Na verdade, muitas delas reclamam que o marido não faz nada, que o marido não sei o quê. Por que o marido não faz nada? Porque você quer fazer tudo, entende? Aí psicologicamente ali, você já anulou a autoridade do seu marido, entende? Deixa o homem trabalhar, deixa o homem fazer, deixa o homem exercer o seu papel, que você vai ver que ele vai ser um homem, né, diferente, vai ser um homem realmente. Mas você, infelizmente, foi roubada com essa ideia feminista e o que acontece? Você prejudicou seu casamento, né? Porque você diz, ele não manda em mim, ele não é dono de mim. Muitas dizem assim, eu não sou sua empregada, não é assim? E aí você inverteu os valores, né? Inverteu os valores, porque assim como o homem ele tem a responsabilidade de passar o dia fora, trabalhando, suando, sendo xingado muitas vezes, humilhado, demitido, fica desempregado, tudo mais aquela coisa toda, passa por todos os aperreios da vida, não é? Para trazer o pão para dentro da sua casa, para sua mesa, né? Assim mesmo como ele está cumprindo o seu papel, você também deve cumprir com o seu papel, que é cuidar da casa. Então, eu já dou aqui um conselho para você que é jovem, né? Você que é jovem, quando você vê uma moça, você que está namorando, você que está aí na fase de noivado, quando você vê uma moça com esse tipo de ideia, caia fora, porque não vai dar certo não, viu? É barca furada. Então, existe essa dificuldade, né? Nós observamos na Bíblia alguns exemplos. O mais notório entre eles era Jezabel. Jezabel era a mulher que mandava no marido. Ela mandava no marido, inclusive na vida espiritual dele, porque ela convenceu ele a adorar outros deuses. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho, ok? Vamos para a palavra. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pronto, resumindo, pessoal, não tem aquele casal que só vive de arengar, de brigar, de confusão, de conflito, né? Enfim, isso tudo interfere na vida espiritual do ser humano, né? Interfere não só na vida emocional, mas interfere também na vida espiritual da pessoa, né? Muitas vezes, isso você vai orar e as suas orações, aqui não é o que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui está dizendo que justamente é para o marido coabitar, conviver com a sua esposa com entendimento, né? Com entendimento, sabendo que ela é mais fraca, não é? Tá certo, pessoal? Às vezes tem homem que fica medindo força com a mulher, perde tempo, porque a mulher é mais fraca, entende? Então você como cabeça, você tem que suportar, tem que suportar. E tem que ter maturidade, inteligência, sabedoria e discernimento espiritual, que é justamente para você, como se diz, reverter as situações, entende?
Porque às vezes tem pessoas que ficam birradas. Eu sempre digo assim, muitos adultos têm comportamento de criança, isso mesmo. Porque às vezes quando são confrontadas ficam birradas. Aí um vai dormir no sofá, o outro vai dormir na cama, ou vice-versa, né? Eu vou pra casa de mamãe. Eu vou pra casa de papai. E fica aquela história, né, sem cabeça, não é, pessoal? Isso tudo prejudica o relacionamento. Isso é o quê? Isso é meninice, é criancice, imaturidade, não é? Isso é falta de vergonha na cara, é isso mesmo. Porque, na verdade, você que é adulto, você tem que agir como adulto, né? E deixar esses comportamentos, né, infantis de lado, né, pessoal? E procurar um entender o outro, né? Porque nem todo dia a gente tá bem, pessoal. Tem dia que a gente amanhece, parece que pisou no rabo do gato, ou viu um gato preto, coisa desse tipo, não é assim? E cada um tem o seu calo no sapato, né? Então você tem que saber levar as coisas, porque se você não souber levar, você não vai ver com ninguém não, ok? E isso aí que você tem aí na sua vida, vai tirando, porque isso aí vai prejudicar você, né? Então tem pessoas que perdem uma boa mulher, ou tem mulher que perde um bom homem, né? Justamente por essa questão de conflitos, de confrontos, né? Muitas vezes aquela mulher que não concorda com nada, né? Sai a hora que quer, chega a hora que quer, não dá satisfação. Da mesma forma o marido, né? Sai a hora que quer, chega a hora que quer. Na sexta-feira ele já desaparece, só chega no domingo de tarde, não é? E isso tudo vai atrapalhando, não é assim? Porque tem muitas pessoas que ela tem um relacionamento, mas ela quer agir como solteiro, né? Quer ter aquela liberdade, isso mesmo. E tudo isso tem que ser pensado. Se você pensa em se relacionar com alguém, se casar com alguém, pense direitinho, viu? Porque vai mudar a sua vida. Se você não quer mudança, fique solteiro mesmo, viu? Tá certo? Jogando bola de gude, empinando papagaio por aí, ok? Rasgando dinheiro e batendo com a cabeça nas paredes, porque isso aí, né, é o que você deve continuar fazendo, ok? Porque vida de relacionamento requer responsabilidade e maturidade. Se você não tem, então fique solteiro até o dia de morrer, ok? Porque é a melhor coisa que você faz na sua vida. Porque é melhor só do que mal acompanhado, ok? Porque tem uma pessoa na sua vida que não vai somar em nada, só vai lhe dar estresse, dor de cabeça, gastrite, né, insônia, doença, mal-estar, e você ser infeliz. Então é melhor você cair logo fora dessa ideia, porque não vai dar certo não, viu? Temos aquela questão agora, para terminar, pessoal. Vamos colocar aqui um açúcarzinho agora, que eu botei agora limão e sal aí, vocês não gostaram, né? Mas vamos continuar o assunto, ok? Temos a questão agora daqueles que se apaixonam, né, por pessoas que não são da fé. Vamos para a palavra. 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Nós vemos isso constantemente, né, no nosso meio cristão, né, de moças que se apaixonam por rapazes que não são da igreja, não são da fé. Da mesma forma, né, de jovens do sexo masculino, claro, que se apaixonam por moças que não são da fé, né, e assim sucessivamente. A grande questão é: pode ou não pode? A questão é o que a palavra diz, não é o que eu penso, nem o que você pensa. O que é que a palavra diz? Não vos prendais a julgo desigual, porque ali vai entrar a desigualdade na fé, na espiritualidade, nos hábitos, nos costumes, vai entrar tudo. Quando você está tendo um relacionamento e se apaixona por uma pessoa, é uma coisa. Quando você vai conviver, é outra coisa. As pessoas nunca se revelam quem são verdadeiramente nessa fase de namoro, de noivado. Não, senhor, não se revelam não, né? A verdadeira revelação, pessoal, vem com o convívio. Quando você convive, quando você está habitando, quando você está dormindo na mesma cama, né? Você está compartilhando suas coisas com o outro, entende? Aí vem a verdadeira revelação do caráter, a revelação da personalidade, a revelação dos hábitos, dos costumes, do que a pessoa aprendeu na infância. É a cultura de duas famílias, podemos dizer até de duas gerações, não é? Então, se você quer viver esse desafio, né, esse problema é seu. Não vá depois colocar esse problema nas mãos de Deus, porque Deus não tem nada a ver. Deus já deu uma direção. Você vai ver isso constantemente, a Bíblia falando sobre isso, no livro de Neemias, no livro de Esdras, não é? Deus ali aconselhou eles não fazerem aliança com mulheres estrangeiras, né? Nós temos o caso de Salomão, que se casou com mulheres estrangeiras, e essas mulheres convenceram ele a servir a outros deuses, né? Foi o homem mais sábio do mundo na época, né? Mas o que acontece foi que, na verdade, ele quebrou a cara.
Outro também que quebrou a cara foi Acabe, né? Ele tinha um princípio, mas infelizmente foi influenciado pela sua esposa, que era de outra origem, né? Enfim, tinha outros costumes, outros hábitos, e era sacerdotisa do deus Baal, e ele quebrou a cara também. E aí você pode ficar aí e fazer as suas escolhas, né? Sabendo que Deus já fez, já deu direção para você. Então, o que você colher daí não vai culpar ninguém, pai, mãe, não vai culpar Deus, não vai culpar ninguém, porque você é o responsável pelas suas decisões, ok? E minha palavra final é: suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Se você não gosta de suportar, então caia fora do barco, porque você não vai ter bom êxito não, viu? Você não vai ter sucesso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e compartilhe esse vídeo, você que não gostou e você que gostou também, tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê.